Olá a todos, meu nome é Chayane, eu sou mestranda em Arquitetura e Urbanismo. Antes disso, eu me formei em Arquitetura pela Universidade Estadual de Santa Catarina, em 2018. Logo após essa formação, eu já ingressei no mestrado na PUC Campinas. E como eu fiz o meu TFG na área de hospital, nessa parte de pesquisa em espaços de saúde, eu resolvi então seguir com essa pesquisa no meu mestrado. Só que o meu TFG, ele foi uma, uma pesquisa muito focada. Eu fiz um complexo de tratamento oncológico. Então, quando eu entrei no meu mestrado, eu precisei fazer uma pesquisa mais ampla para entender melhor esse conteúdo complexo que era a arquitetura hospitalar, certo? Então, eu fiz uma pesquisa inicial sobre esse mundo dos espaços de saúde e a arquitetura, né, principalmente desses espaços. E aí, depois dessa pesquisa, eu ingressei, então, em legislações sobre esses espaços e eu vi alterações importantes que eu vou estar citando nessa apresentação para vocês. E então, foi a partir daí que eu consegui chegar nos meus estudos de caso e no meu recorte temporal da pesquisa. Então, hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre como eu cheguei nessa questão do meu estudo de caso número 1, que é o Hospital Regional de Chapecó. E antes disso, eu vou falar um pouco sobre o recorte temporal da pesquisa, para que vocês não fiquem perdidos e entendam o porquê da escolha desse estudo de caso e desse hospital particularmente. Então, as grandes transformações que foram acontecendo nos espaços de saúde foram inúmeras, né? E desde os séculos passados. É uma história muito longa e muito bem documentada. O que a gente notou na nossa pesquisa foi que a partir do século XX, essa documentação ela começou a ser mais rigorosa e a passagem de conhecimento era mais fácil. Então, a partir da década de 40, o Brasil publicou a sua primeira legislação específica para hospitais e espaços de saúde, e em torno disso a gente começou a ter uma evolução, ter várias outras publicações que foram influenciando diretamente a formação arquitetônica desses ambientes. Então, em 1974, a gente tem as normas de construção e instalação do hospital, foi uma publicação do governo federal, uma legislação. Ela sempre colocava, como todas as nossas normas até hoje, que não era uma obrigação, mas sim uma instrução para que esses espaços se tornassem mais fáceis e melhores aproveitados. Mas, nessa legislação específica de 1974, a gente tem uma instrução muito forte em relação aos fluxos, ao fluxograma desse espaço. O que acontece? Eles limitavam esse trânsito dentro dos hospitais. Então, a gente tinha uma divisão entre fluxo limpo e fluxo sujo. Eles chamavam essa questão de fluxo crítico, certo? Então, a gente tem especificamente escrito na norma A mais B, com todas as palavrinhas que deve-se evitar o cruzamento de fluxo sujo e fluxo limpo. Após isso, em 1994, a gente já vai ter a derrubada dessa acreditação. Então, a gente vai ter novas descobertas médicas, novas descobertas técnicas que vão comprovar a ineficiência da presença desses dois fluxos dentro de um espaço de saúde. Só que essa descoberta ela não aconteceu só em 94, ela começou em 1980. Então, a gente vai ter uma pesquisa acontecendo já em 1980 e a gente vai começar a ver a precaução universal surgindo nos estabelecimentos de saúde, o uso dos EPIs, e nós vamos começar a entender que o uso e o manuseio correto desses equipamentos para ministrar um remédio ou realizar algum outro procedimento médico, ele vai ser suficiente. A questão de implantar esses fluxos específicos no hospital não é necessária a partir desse ponto. Então, o projeto do Hospital Regional de Chapecó, ele foi
planejado em 1980. A sua construção foi durante essa década e é um hospital muito bacana de ser analisado porque ele está sendo projetado e construindo bem no meio dessa transição, dessas descobertas, certo? Após 1994, a gente vai ter a RDC 50, que é a nossa legislação vigente até hoje. E então, posterior, na minha pesquisa do mestrado, a gente tem um segundo estudo de caso, que foi construído e concebido em 2015, para justamente ter essa comparação e entender essas transformações dentro do espaço de saúde. Então, eu trouxe essa linha do tempo para vocês entenderem melhor o porquê da escolha desse estudo de caso, certo? Então, agora eu vou passar para a apresentação do hospital em si. O Hospital Regional de Chapecó, ele foi concebido, então o seu projeto data de 1980. O arquiteto principal, o líder da equipe, é o Irineu Breitmann. Infelizmente, ele já faleceu, então a gente não conseguiu ter um contato direto com ele, mas ele tinha uma equipe muito completa para fazer esses hospitais, e ele tem uma produção na área hospitalar muito grande, principalmente no sul do Brasil, ok? Então, esse hospital, ele foi feito com a equipe do Hospitasa, que era o seu escritório na época, e inclusive, dentro da equipe, ele continha um médico, que era para auxiliar e entender corretamente o que acontecia no hospital, para saber como projetar esses ambientes corretamente, de acordo com a época que foi pensado, obviamente, né? Então, nos seus croquis, a gente consegue visualizar que é um terreno que tinha um declive acentuado, eu vou mostrar melhor isso depois na implantação. O Irineu, ele tinha uma preferência e ele trabalhava muito bem com hospitais na horizontal, ele preferia essas plantas horizontais. Em 1980, no Brasil, já era muito bem aceito a questão do partido vertical, daqueles prédios enormes, compridos e empilhados um em cima do outro, né, com plantas que se empilhavam. Mas o Irineu, ele continuava batendo nessa tecla da horizontalidade, ele resolvia essas questões muito bem, que é o que a gente vai ver nos próximos slides nas plantas. Então, a partir dos croquis, a gente consegue entender e ver que, pelo desnível do terreno, ele adotou um partido que ele chama de vertical escalonado, certo? Aqui na implantação, a gente consegue ver as várias curvas de níveis que tem no terreno e esse declive. Ele parte, então, da parte mais alta na fachada leste para a fachada oeste, e os cortes do projeto nos mostram como ele apoiou esses pavimentos e como ele cortou esse terreno para que conseguisse, então, acomodar o projeto dele. A gente vai ter, então, o primeiro pavimento, o segundo, todos eles vão ser intercalados em algum ponto, eles vão se conectar. E o quarto pavimento, destacado pelo polígono vermelho, ele está praticamente enterrado. Então, foi um partido de projeto que o Irineu adotou para que ele conseguisse ter conexão com o quinto pavimento. E também ele locou todos os serviços que não precisavam ter à disposição a ventilação natural e a iluminação natural. Então, o setor cirúrgico ele foi alocado nessa planta do quarto pavimento para que conseguisse tirar proveito desse partido que ficou enterrado nesse corte, certo? Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês as plantas e vou comentar as estratégias de projeto que o Irineu utilizou na época, baseado na legislação e no conhecimento que se tinha naquele momento. O primeiro pavimento, ele está localizado na parte mais baixa do terreno, na fachada oeste. Ele é o menor pavimento de todos e ele contempla basicamente serviços e maquinários. Esse era um pavimento para carga e descarga, ele tinha um acesso direto por uma das vias que circundavam o terreno, né? E além disso, o Irineu, ele não conectou esse primeiro pavimento com os demais através da circulação vertical. Então, esse é um pavimento isolado.
ele não tem conexão direta de forma interna com os outros pavimentos, certo? O acesso dele é totalmente na área externa. Além disso, nós conseguimos fazer um depoimento com o Lúcio Breitman, que é o filho do Irineu. Ele me informou que na época ele era muito pequeno, então ele não estava envolvido com o projeto em si, mas no desenvolver da sua vida, da sua carreira, com o contato que ele teve com o pai, ele conseguiu algumas informações importantes que foram cruciais para o entendimento desse projeto. Então, eu realizei demarcações na planta que não tem nos desenhos técnicos originais, certo? Mas para que fosse possível nós entendermos essas estratégias de projeto que o Irineu utilizou. Como, por exemplo, essa primeira demarcação que tem no pavimento. Esse polígono, esse retângulo vermelho, ele demarca a área em que o Irineu conectou, então, galerias subterrâneas para que servissem de apoio e manutenção aos demais pavimentos. Ele se utilizou do declive que o terreno tinha, então ele ia subindo, né? Esse declive subia comparado ao primeiro pavimento, e de forma subterrânea ele instalou galerias para que pudessem servir de apoio e manutenção aos demais pavimentos, nesse sentido que estava a linha tracejada vermelha. Foi uma das estratégias de projeto que eu considerei mais importantes, que a gente coletou no depoimento com o Lúcio, porque através dos desenhos que a gente tinha disponível do acervo do IPH, nunca ia ser possível chegar nessa conclusão de projeto como uma das estratégias utilizadas. Partindo então para o segundo pavimento, ele é um pavimento bem horizontal e bem grande comparado aos demais que a gente vai ver nos próximos slides. Ele vai ter 3 acessos. O primeiro acesso, demarcado pela setinha vermelha, na fachada norte, vai ser um acesso exclusivo de funcionários do setor administrativo. Então, toda a parte de reuniões, de burocracias, acontecia nessa fachada norte, nessa zona norte. Já na fachada sul, identificada pela outra setinha vermelha, nós vamos ter um acesso de funcionários também, mas para o setor de manutenção e serviços gerais. Então, ele ia para a questão de almoxarifado, cozinha, lavanderia, costura, entre outros serviços. O outro acesso, na fachada leste, identificado pela setinha preta, é um acesso de pacientes, acompanhantes ou público em geral. Então, se um paciente estava dando entrada para uma internação ou se ele iria discutir algum serviço administrativo, ele se utilizava dessa entrada no segundo pavimento. Os demais acessos que nós vamos ver nos outros pavimentos, eles eram exclusivamente para tratamento médico, certo? Eu coloquei então os polígonos para vocês identificarem melhor os tratamentos e para depois conseguir falar com vocês de algumas acreditações que eram aplicadas em planta. Então, o polígono rosa, ele identifica os setores administrativos, certo? A parte que eu falei de sala de reunião, de financeiro, etc. O polígono amarelo identifica, então, a nossa circulação vertical principal, que vai conectar todos os outros pavimentos. Ele é composto por uma escada enclausurada e 3 elevadores. O último polígono, então, vai identificar a cozinha, o almoxarifado, o setor de manutenção em geral e a lavanderia, ok? A partir daqui, eu vou mostrar um dos fluxos mais importantes que acontecia no hospital e era delimitado pela arquitetura. Acontece, esse primeiro polígono em verde destacado é a lavanderia. O tracejado em vermelho vai indicar o trajeto que a roupa fazia e era um trajeto de sentido único. Então, na bolinha vermelha, o carrinho chegava até esse local, ele descarregava as roupas sujas que estava trazendo, e nesse mesmo local acontecia uma desinfecção do carrinho. Ele passava por todo um sistema de lavagem completa para que ele pudesse então receber a roupa limpa na outra portinha, no outro acesso do ambiente. Então a roupa ela entrava nessa sala acompanhando esse tracejado vermelho e ia para as lavadoras. O pessoal, a equipe técnica que trabalhava na lavagem da roupa não tinha contato direto
com quem recebia essa roupa já lavada. Então, era uma crença, se acreditava na época, e até então eles tinham comprovações de que isso funcionava, de que quem tinha contato com a roupa suja não podia ter contato com essa roupa que já estava limpa, certo? Então, as lavadoras, elas tinham portas duplas. A roupa entrava suja e saía num outro ambiente limpa, e as pessoas que estavam manuseando essa roupa não tinham contato entre si. A partir de então, ela passava pela parte de passar a roupa, dobrar, nova embalagem. Se precisasse também, existia uma zona de costura, certo? E aí depois ela saía nessa outra ponta da flechinha para distribuição novamente. Tinha todo um cuidado muito importante, e a arquitetura, com essas barreiras físicas, literalmente, ela manuseava e guiava esse fluxo. O mesmo vai acontecer na cozinha. Então, a gente vai ter todo um setor de preparo, de cocção, de lavagem, desinfecção, mas os carrinhos, eles entravam pela bolinha, certo? Onde está a bolinha vermelha, eles passavam por uma desinfecção, eles chegavam até a parte de carregar a comida, eles pegavam todas as comidas e alimentação embalada, essas refeições, e saíam pela outra porta. Era novamente um fluxo controlado e muito bem cuidado com essa parte de lavagem e desinfecção dos carrinhos antes de receber as alimentações e as refeições para serem novamente distribuídas. A gente vê a mesma coisa acontecendo no lactário, que está ali marcado, então, pelo tracejado vermelho com a bolinha, como eu já expliquei nos outros dois ambientes. É importante destacar também que a legislação de 74, ela exigia dos espaços de saúde uma autossuficiência nos serviços. Então, todos os serviços que o hospital dependia diariamente deveriam estar incluídos dentro do seu volume, dentro do seu edifício. Por isso que a cozinha, a lavanderia, elas eram muito bem equipadas, inclusive com a área de costura. Hoje, a RDC não obriga esses serviços num hospital e nem em outros espaços de saúde. Ela pode terceirizar esses serviços. Então, às vezes, um hospital não vai ter cozinha. Ele pode estar terceirizando essa alimentação para os pacientes. Não precisa mais ser autossuficiente, mas isso é uma opção de cada projeto, levando em conta o orçamento, disponibilidade diária, certo? E também de disponibilidade desse serviço na cidade onde vai ser implantado. Partindo para o terceiro pavimento, a gente vai ter o início da torre de internação. Vai ter vários pontos importantes que eu vou destacar aqui nessa torre de internação para vocês. O primeiro deles, eu queria que vocês observassem o formato da planta da torre de internação. Ele é basicamente um retângulo muito comprido e que ele permite a iluminação natural e a ventilação natural também dos dois lados, aonde está localizado os quartos. Nós temos quartos na fachada leste e na fachada oeste. Esse primeiro desenho nos lembra as indicações, os estudos que surgiram nos outros séculos, nos séculos passados, que vieram dos estudos do Tolle, da Florence Nightingale e do Tenon. Eles estudavam e publicavam, e muitos dos seus estudos foram replicados, inclusive no Brasil, com os hospitais e a parte de internação sendo implantados em ambientes em que eram compridos e estreitos e que podiam alocar as camas próximo às janelas, que a gente tivesse essa ventilação cruzada e essa iluminação natural adentrando nos quartos. É claro que teve uma adaptação dessas ideias, mas a gente consegue ver que esses estudos permearam e continuaram até o século atual, até o século XXI, com adaptações. Então, os estudos que a gente tem de séculos passados, eles não são totalmente desconsiderados hoje. Eles são adaptados para os nossos conhecimentos atuais, mas eles ainda permanecem. Naquela época, eles indicavam que deveria se ter, no máximo, 2 pavimentos nesses pavilhões, eles indicavam uma altura específica para que houvesse essa troca do ar, essa renovação, mas a ideia principal ainda permanece, e é o que a gente identificou nesse projeto do Irineu. Além disso, a Florence, ela indicava
como esses pavilhões eles eram muito compridos, acarretava em um fluxo, em um percurso muito grande para fazer o tratamento e o acolhimento desses pacientes. Então, ela indicava a descentralização dos postos de enfermagem. Ela indicava que houvesse mais de um posto de enfermagem locado no decorrer desse pavilhão. E é o que acontece no projeto do Irineu, certo? Então, nesse primeiro destaque, nós vamos ter quartos duplos e enfermarias, destacados pelos polígonos azuis, o complexo da enfermagem, destacado pelo polígono vermelho, que vai contemplar, então, o posto de enfermagem, salas de medicamentos, salas de exames, de consulta, e também uma copa específica para essa porção que o posto estava cuidando. A próxima porção, então, vai ser mais na fachada sul. A gente vai ter novamente quartos de dois leitos e enfermarias, com um novo posto de enfermagem responsável por essa área e uma nova copa também, disponível para esse espaço. A última porção, então, ela vai ser menor. Por quê? É a área de isolamento do hospital. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um posto de dimensão menor, já que os quartos são apenas de um leito, e uma copa também, certo? A gente vai falar mais sobre essa questão da área de isolamento depois. Eu queria destacar agora a questão das copas. O que acontece? Além das dimensões delas, que dá para ver através do tamanho dos polígonos, a gente vai ter uma divisão e uma diferença nessas copas. As copas identificadas pelo polígono verde, elas têm divisão entre copa suja e copa limpa. A copa identificada pelo polígono vermelho não tem. Ela é uma copa sem uma especificação, certo? Quando a gente estava analisando essa planta, nós ficamos intrigados do porquê que acontecia isso. Eu questionei o Lúcio no seu depoimento, ele não soube me explicar o porquê. Então, baseado em referências de pesquisa, nós chegamos a uma conclusão. A principal referência que nós utilizamos para concluir o que eu vou falar agora foi a Mesomo, que ela publicou um estudo na década de 70 a respeito dos sistemas de alimentação que eram implantados nos hospitais. Segundo ela, Irineu teria implantado um sistema misto nesse hospital. O que acontece nesse sistema misto? Para os postos de enfermagem, para as áreas de internação, onde a gente vai ter uma copa suja e limpa, a alimentação, a refeição, ela vai sair da cozinha, vai passar pelo transporte, vai chegar nessa copa. Na copa limpa, ela vai sofrer um novo manuseio. Então, pode ser que aconteça uma nova embalagem, pode ser que eles reaqueçam a comida, entre outras coisas. E aí, a partir daí, ela vai, então, ser distribuída para os quartos. Depois que finalizou essa refeição, os pratos e as embalagens, elas retornam para a copa suja. Então, a gente vai ter esse cuidado para depois ir, então, para a cozinha e sofrer os demais procedimentos. Já na área do isolamento, o que aconteceria nesse sistema misto de distribuição? A comida, ela vai sair da cozinha e ela vai direto para os quartos de isolamento. Não vai ter um segundo manuseio dessa comida. Ela vai direto para os quartos e dos quartos ela volta, então, para a copa do setor para fazer a organização dos utensílios. Nós apresentamos essa teoria aqui, não podemos afirmar que está certo, mas foi uma das questões que a gente ficou intrigado na questão da análise desse estudo, e foi uma forma que nós encontramos, baseados em referências, para justificar essa escolha do Irineu, certo? Partindo, então, para os fluxos do hospital, o fluxo vermelho, identificado pelo tracejado vermelho, nós teríamos um fluxo limpo, certo? Restrito. E o fluxo identificado pelo tracejado preto seria o fluxo sujo, o fluxo crítico, que é disponível a qualquer acompanhante, a qualquer tipo de funcionário. O que acontece? Na área de isolamento sempre tem uma preocupação maior, certo? Então, a gente vê que tem esse polígono, esse retângulo amarelo,
ele está demarcando uma área de transferência. Então, a pessoa, o técnico, o acompanhante, quando fosse adentrar nessa área de isolamento, ela passaria talvez por um processo de desinfecção, troca de calçado, colocar luva, um equipamento de EPI ou algum procedimento semelhante, para que houvesse esse cuidado e essa transição entre um fluxo e outro. Essa outra demarcação pelo círculo amarelo, ele indica um segundo acesso aos 6/4 de isolamentos locados na fachada oeste. Esse foi um outro questionamento que eu apontei para o Lúcio, mas ele não soube me explicar o porquê desse segundo corredor nos quartos de isolamento. Foi um questionamento que nós levantamos porque os demais quartos não têm esse segundo corredor e, além disso, os quartos da fachada oeste, eles ficariam, então, sem uma iluminação e uma ventilação natural direta. Eles teriam essa área de passagem do corredor. Então, é um ponto do projeto que nós não conseguimos identificar e entender essa estratégia. Por último, eu gostaria de destacar aqui no terceiro pavimento a questão que o Lúcio destacou como sendo a importância que o Irineu dava para a questão da forma e função da arquitetura. O que seria isso? Em todos os seus projetos, ele se utilizava de uma malha de 1,20 por 1,20 para desenhar qualquer ambiente. Isso acontecia, inclusive, nos quartos de internação. Então, nos quartos de isolamento, nós vamos ter uma dimensão, nos quartos para 2 leitos, nós vamos ter outra dimensão e na enfermaria, outra dimensão. Ele se utilizava sempre de uma malha inteira ou meia malha. A questão de se utilizar 3/4 de uma malha não era uma opção para ele. Dessa forma, ele conseguia, então, aproveitar o espaço de uma maneira adequada sem ter um superdimensionamento desses espaços. Com isso, ele resultou, então, no jogo de volumetria que a gente vê na fachada, na foto que eu utilizei no começo dessa apresentação. Então, às vezes, a gente vê uma foto e vê uma forma de um hospital e nós não entendemos o porquê. E Lúcio também nos deu essa dica e nos explicou que era devido à malha que ele utilizava nos projetos e que dava essa forma e função que era tão importante para ele em todos os seus projetos, ok? Passando para o quarto pavimento, nós vamos ter então aquele pavimento que é enterrado, que eu mostrei lá nos cortes no começo da apresentação. O polígono azul representa a área da internação, da torre de internação. Essa internação ela é destinada exclusivamente para a obstetrícia, então todos os quartos eram destinados a esse tipo de tratamento. Depois, no volume direcionado à fachada leste, nós vamos ter os serviços de cirurgia, mas especificamente vou identificar alguns específicos para vocês. O polígono vermelho, ele está destacando então a área de parto e algumas salas de cirurgia. É importante notar que naquela época nós não tínhamos uma ou duas salas de cirurgia que podiam ser utilizadas para qualquer especialidade. Cada sala de cirurgia era utilizada para uma especialidade única. Então, nós vamos ter sala para cirurgia de ortopedia, sala para cirurgia de oftalmo e assim por diante. Inclusive, nós vamos ter também uma única sala que ela era direcionada para o uso das cirurgias infectadas, que eram aquelas cirurgias que já se apresentavam um processo de infecção no paciente, certo? Além disso, a gente vai ter, então, o polígono amarelo, que destaca a área do berçário, e o polígono azul, que destaca a UTI e as áreas de pós-operatório. O que é importante destacar nesse pavimento é os fluxos, certo? Que a gente vai ter, então, aquele fluxo sujo e aquele fluxo limpo, principalmente na área de cirurgia. Então, vamos imaginar assim, o paciente sai da sua... Desculpa, esqueci. Ele sai da área da circulação vertical dos elevadores e ele vai passar, então, vai seguir por esse tracejado vermelho. Ou ele vai direto para o ponto da fachada norte, onde tem a área de parto, ou ele vai para a sala de cirurgia.
Para ele ir para a sala de cirurgia, ele vai passar por essas duas bolinhas identificadas em sequência, que são as áreas de transferência. Essas áreas de transferência, então, serviam para que o paciente trocasse entre uma maca e outra, ou ele passasse da cadeira de rodas para uma maca, mas ele sempre passava por esse espaço. O mesmo acontecia com as mulheres que saíam da ala de parto e elas passavam por uma outra área de transferência antes de entrar na parte do pós-operatório. Era uma espécie de controle que eles tinham, mas esse corredor que levava até o pós-operatório ou o acesso das cirurgias ainda era considerado um fluxo sujo. O fluxo limpo vai acontecer, então, pela fachada sul. Os médicos, ele está indicado pelo tracejado laranja. Travou aqui. Agora foi. Ele está indicado pelo tracejado laranja, então os médicos e a equipe de enfermagem passava exclusivamente por onde está demarcado nesse tracejado laranja. Eles passavam então na frente da central de material esterilizado e então acessavam esse segundo acesso às salas de cirurgia. Em 94, a gente vai ter publicações, e além da legislação, que vão comprovar que esse segundo acesso ele era inútil, ele não tinha um porquê de ser utilizado, visto que o médico e a equipe de enfermagem passavam muito tempo com o paciente aberto na mesa, então eles tinham contato com ele por muito tempo. Então esse segundo acesso não excluía um possível contágio ou uma contaminação que podia existir ali. Além disso, essa presença de dois corredores provocava um alargamento em qualquer planta de hospital, então implicava num uso maior de áreas para esse fim, certo? O quinto pavimento é o maior pavimento de todos que a gente tem aqui, e ele vai ser o último pavimento que vai ter contato direto com uma via, então ele vai abrigar o maior número de serviços e ele também vai abrigar o maior número de acessos. Além disso, então, além da torre de internação locada na fachada oeste, ali embaixo, a gente vai ter, destacado pelo polígono verde, salas de consulta, o polígono amarelo no centro, e já justificando, então, a questão da falta de iluminação e ventilação natural, Irineu locou as salas de exame, que normalmente são ambientes fechados e que não possuem aberturas e nem ventilação natural. O polígono vermelho destaca, então, a questão do pronto atendimento, do pronto-socorro. Como aconteciam os fluxos e os acessos nesse pavimento? A flechinha verde indica o acesso ao bar ou à lanchonete, certo? Então, além de uma entrada por dentro do hospital, nós íamos ter uma entrada, um acesso direto pela fachada. Seguindo da esquerda para a direita, logo depois da flechinha verde, nós vamos ter o acesso principal para os pacientes. Então, a partir desse acesso, eles vão ser guiados ou para as consultas, ou para a fisioterapia, para a parte de laboratório, ou então para os exames, ok? Depois, a flechinha que está no sentido contrário, no sentido de saída, ela indica um necrotério, ok? Então, é a saída dos corpos em óbito do hospital. Os demais acessos, de cima para baixo, indicam, então, o acesso ao hemocentro, o acesso ao pronto-socorro e o último acesso seria exclusivo de médicos. É um acesso em que eles têm para acessar a sua área de descanso, que contempla, então, quartos de plantonistas, biblioteca, área de lazer e ambientes desse tipo, exclusivo para os médicos. É a partir desse acesso, então, que vai acontecer os fluxos principais desse ambiente. Então, os médicos eles vão sair da sua área exclusiva e vão percorrer toda a parte da fachada oeste para acessar qualquer tipo de serviço. Então, eles se deslocam até a fachada norte para acessar os consultórios médicos, que vão ter, sim, 2 acessos, um para médico e um para paciente. Eles vão se deslocar também para acessar as salas de exame, que também vão ter 2 acessos independentes, e vão se deslocar para acessar o pronto atendimento.
Já os pacientes, eles vão, então, partir daquele acesso principal ou do pronto-socorro e, através da distribuição dos ambientes e da formação dos corredores, eles vão ter acesso, então, às salas de exame ou às salas de consulta, certo? Então, era dessa forma que o fluxo era controlado, que o Breitman escolheu controlar o fluxo naquela época, através da locação dos ambientes nesses espaços. O último pavimento é o sexto pavimento, ele é a parte de internação na torre médica. Essa torre, ele é o menor pavimento que a gente tem praticamente, e esse pavimento ele é destinado exclusivamente ao trato infantil. Então a gente vai ter algumas observações legais aqui para ser feita. Ele tinha uma divisão de tratamento, então o polígono azul vai representar tratamentos de 0 a 2 anos, certo? Em 4 enfermarias separadas. Cada 2 enfermarias vai ter um posto de enfermagem específico. O polígono rosa vai ser o tratamento de 7 a 12 anos. Esses quartos e essas enfermarias eram atendidos então pelo posto maior e o posto central, locado logo após a saída vertical dos elevadores e da escada. Por último, o polígono amarelo vai representar o tratamento de 2 a 7 anos. Eles eram tratamentos locados em enfermarias, 2 enfermarias, e cada polígono possui também um posto de enfermagem específico para esses cuidados. Então, a gente vai ter postos de enfermagem e especialidades para cada idade e cada tratamento. Além disso, o polígono vermelho vai identificar, então, a copa. E, novamente, nós não vamos ter uma demarcação e uma separação entre copa suja e copa limpa, o que vai, então, reforçar a nossa ideia de que as mamadeiras ou as refeições saíam da cozinha e iam direto para os quartos e para as enfermarias, sem passar por esse novo manuseio. Ok? Finalizando a questão das plantas aqui, eu vou apresentar alguns cortes, só para uma visualização geral, porque eles não contêm muitas informações que podiam complementar o nosso estudo aqui. Então, o corte A, ele vai trazer todos os pavimentos cortados, mas ele não vai mostrar a parte enterrada do quarto pavimento. Então, a gente consegue ver os taludes impostos no terreno e como esses pavimentos se acomodavam. Seguido pelo corte B, a gente vai ter toda a torre de internação cortada, e aí já mostra o quarto pavimento que estaria enterrado ali embaixo do quinto pavimento. O último corte, ele mostra uma questão importante, que seria a preocupação do Irineu quanto à iluminação e à ventilação natural dentro dos ambientes. Vários das plantas e dos pavimentos que eu mostrei aqui possuíam, então, uma extensão muito grande, visto que o Irineu preferia essa questão da horizontalidade. Ele solucionava essa questão da iluminação e da ventilação com aberturas zenitais. Então, ele locava, esse corte mostra exclusivamente o segundo pavimento, que seria na região da cozinha, certo? Então, toda a parte da cozinha e até a manutenção, eles eram providos com essas iluminações zenitais, para permitir a iluminação natural e a ventilação também. Uma das coisas que nós questionamos o Lúcio no seu depoimento foi a questão da proteção na fachada oeste. Qualquer arquiteto, engenheiro, entende que devemos proteger a fachada oeste, ou então colocar alguma opção de proteção extra para que a gente consiga controlar esse sol que é considerado um sol muito forte, certo? Lúcio nos garantiu e nós podemos ver através das outras estratégias de projeto, que o Irineu ele tinha muita preocupação em barrar esse sol que não fosse necessário e garantir essa iluminação e essa ventilação de forma correta. A gente não vê nenhuma estratégia específica sendo utilizada para barrar esse sol, mas nós nos apoiamos, então, na questão da localização do projeto. Chapecó é uma cidade locada no oeste de Santa Catarina e o inverno é muito rigoroso, certo? Então, esse sol oeste, às vezes, na maioria das vezes, ele faz falta para aquecer os ambientes e ele é muito bem-vindo no
no inverno, principalmente então numa questão de internação, certo? A gente então justificou essa escolha dele, visto na questão da localização do projeto, o que justifica também as poucas aberturas locadas na fachada norte, ok? Então, seria isso as minhas considerações sobre o Hospital de Chapecó. Acredito que nós conseguimos chegar num resultado, num entendimento do projeto bem bacana. Nós conseguimos ter o apoio do Eric, do IPH, foi muito importante para nos ceder esse material. A gente entrou em contato com o Lúcio, filho do Irineu, ele nos passou informações muito importantes que eu citei para vocês, e eu acho interessante também as considerações e as comparações que nós fizemos posteriormente com o segundo estudo de caso no mestrado. Eu ainda não defendi a minha dissertação, mas ela vai estar disponível provavelmente no próximo ano na Biblioteca Digital da PUC, então quem tiver interesse pode estar acessando para visualizar e entender esse segundo estudo de caso também, que é bem importante para nós visualizarmos como algumas estratégias de projeto que eram utilizadas no século XX ainda permanecem agora no século XXI e são adaptadas com novas tecnologias construtivas. Eu acho que é um estudo bem interessante e seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos.